Boa tarde, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos colocar a nossa vida em ordem? Sim, então peguem a apostila, abram no capítulo 1 de arte, que vai começar lá na página 2 e 3. Nesse capítulo 1 de arte da nossa apostila 4, o primeiro capítulo se chama Personagens do Nosso Folclore. E assim, esse capítulo 1 e o capítulo 2 de arte vai ser um resumo daquilo que a gente já estudou sobre o folclore, né? Lembrando, a gente já fez até uma multidisciplinar sobre esse tema. Foi a nossa multidisciplinar do terceiro bimestre, não foi? Muito fácil. A gente já sabe muitas coisas sobre o folclore. Então, esse capítulo 1 e o 2 vocês vão tirar de letra. Veja só. Então, para começar, a gente sempre analisa, né, a imagem de abertura do capítulo e na primeira bolinha fala assim, ó: observe a ilustração. Você reconhece algum dos personagens? Então, observando aqui esses personagens, você lembra da história de cada um? Você lembra o nome de cada um? Se sim, responde aí para o adulto que está com você. Na segunda bolinha fala assim, ó: esses personagens fazem parte do nosso folclore. Você já pesquisou sobre o nosso folclore? E aí, primeiro ano, será que a gente pode considerar a nossa multidisciplinar como uma pesquisa, né? Que fez com que a gente aprendesse mais sobre o folclore? E aí? Última bolinha, de qual personagem do folclore você gosta? Estou lembrando lá de todas as lendas que a professora contou, né? Você gostou de alguma lenda? Se sim, qual foi a que você mais gostou? Então fala aí pro adulto e na hora da correção a gente confere, tá bom? Aí, primeiro ano, na página 4, começa a se falar mesmo sobre o folclore, que é aquilo que vocês já sabem, né? Olha só, então a gente tem o título que se chama Nosso Folclore. A gente tem uma imagem, né, de uma dança típica e a legenda logo abaixo dessa foto, que é Dança das Fitas na Festa do Divino, né? A dança de fita é uma dança folclórica e a Festa do Divino é uma festa folclórica, uma manifestação de nossa cultura popular. E logo abaixo tem um pedacinho, né, falando que é folclore, que o folclore é um conjunto de manifestações e tradições populares que vão sendo passadas de uma pessoa para outra durante muitos anos, né? A coisa, um ensinamento, né? Um costume, uma tradição que é passado de geração em geração. O folclore é formado por festas, histórias, né, que são as lendas, brincadeiras, canções, costumes e outras formas de manifestações de um povo. E aí, a gente tem duas palavras em destaque, que é tradições e costumes. E a gente já aprendeu, né, o que é tradição e o que é costume. Tradições são os hábitos, costumes também, ou formas de festejar ou formas de festejar antigas que se mantêm nos dias de hoje. E os costumes são as maneiras de um povo de se comportar, pensar e viver, né? Muito fácil. A gente pode dizer que tradições são aquilo que eu acredito, né? São as nossas crenças, a nossa cultura. E os costumes é o jeito que cada pessoa se comporta, certo? E aí, logo abaixo, né, desses significados, tem mais um pedacinho de texto aqui embaixo, ó. O folclore brasileiro tem raízes nas culturas indígena, africana e europeia, né? Que vocês já sabem que os indígenas estavam aqui no Brasil. Aí vieram os portugueses, que são europeus, né? E depois vieram os negros escravizados. Então a nossa cultura, ela é muito misturada, certo? Então, voltando, o folclore brasileiro tem raízes nas culturas indígena, africana e europeia, presentes na formação do nosso povo. Manter vivas as manifestações do nosso folclore significa manter vivas a nossa cultura e as nossas origens. O folclore, né, é uma manifestação que serve também, né, para passar, quando vai se passando de geração em geração, de pessoa para pessoa, de filho
para neto, bisneto, enfim. É um jeito de não deixar a nossa cultura morrer, né? De não deixar a nossa cultura acabar. E aí, primeiro ano, na página 5 no Fazendo Arte, a gente não vai fazer, tá? Fala-se assim aqui, ó. Vamos criar uma pintura sobre uma manifestação do nosso folclore? Formem grupos, investiguem os materiais de pesquisas disponíveis e compartilhem seus conhecimentos sobre o folclore brasileiro. Escolha uma manifestação folclórica, festa, dança, música, história ou lenda, brincadeira ou entre outros e criem juntos uma pintura sobre o tema escolhido. A gente não vai fazer esse porque está cada um na sua casa e eu me lembro que na nossa multidisciplinar a gente fez uma atividade muito parecida, né? Que eu expliquei algumas festas, né, e danças e vocês tinham que escolher uma dessas e fazer o desenho. Então não tem a necessidade de vocês fazerem de novo uma mesma coisa, certo? Do lado, então, a gente tem a imagem de um desfile de escola de samba na cidade do Rio de Janeiro, né? O carnaval faz parte de nossas manifestações populares, então aqui é um desfile de carnaval do Rio de Janeiro, certo? E a gente sabe que o carnaval também é uma festa típica do folclore. E agora sim vocês vão fazer o arte em casa, né? Que fala assim, ó. No folclore brasileiro, existem vários personagens imaginários que fazem parte de histórias conhecidas por todo o país. Com a ajuda de um familiar, faça uma pesquisa sobre os personagens das histórias do folclore brasileiro e selecione um deles para investigar. Então você vai pesquisar sobre lendas, né? Pode voltar no grupo, ver os videozinhos que a Pro colocou, né? Que eu tenho certeza que vocês se lembram que o folclore é realmente uma coisa muito, muito, muito interessante, né? As lendas, a gente guarda na memória essas coisas misteriosas. E você vai me falar na questão A, ó, escreva o nome do personagem escolhido. Então, de todas as lendas que a Pro falou e que você vai pesquisar, você vai escolher uma lenda, e vai colocar aqui o nome do personagem que vocês escolheram. Por exemplo, eu gosto do Curupira, certo? Vai pesquisar a história do Curupira, vai escrever o nome dele aqui e na letrinha B vai criar um desenho desse personagem. Muito fácil até aí, né? Vai colocar a lenda que você gostou na A e na B vai desenhar essa lenda. Fechou? Muito, muito, muito fácil. Na página 6, então, a gente vai relembrar alguns personagens do nosso folclore, né? Então, fala-se assim, ó, personagens. Em nosso folclore existem personagens que fazem parte de histórias e da imaginação das pessoas. Vamos conhecer algum deles? Então, nós temos aí a historinha, né? Um pedacinho da explicação do Curupira, que é esse menininho aqui, né? E tá falando assim, ó, Curupira é um ser fantástico que habita e protege as matas brasileiras. Ele tem os cabelos avermelhados e os pés virados, né? Então a gente já sabe, Curupira é protetor das matas. Ele tem os pezinhos virados para trás e essas pegadas que ele deixa lá na floresta é o que confunde os caçadores, não é isso? Sim. A próxima lenda é da Iara, que é essa sereia, né? A Iara é uma sereia que mora nos rios. Ela canta uma canção mágica que atrai os pescadores para o fundo das águas. E a gente já viu, a Iara é uma sereia, né? E reza a lenda que ela tem um canto muito bonito. E ela surge, né, para poder pegar esses pescadores que querem fazer as pescas ilegais, não é assim? Fazer coisas erradas, poluir os rios. Aí ela canta, eles ficam encantados e quando eles notam, eles já caíram na água, né? Essa é a história da Iara. A Cuca, essa bruxa, né? A gente conhece como uma bruxa, mas a gente também conhece ela numa versão de jacaré, não é assim? Aí olha só, a Cuca. A Cuca é um ser fantástico que mete medo nas crianças. E em algumas histórias ela aparece como uma bruxa com cara de jacaré e unhas compridas. Em outras histórias ela aparece como bicho-papão ou uma mulher muito velha e assustadora. Então a gente já sabe, né,
que na história da Cuca, a gente viu que ela gosta de fazer poções, não é? Ela é uma bruxa, igual a Pro falou, que ela tem um rosto de jacaré e falam-se que ela dorme, não é? Acho que, se não me falha a memória, uma vez a cada 7 anos, não é assim? Olha só. E aí a gente tem aqui o menino levado, né? Que é o Saci Pererê. O Saci Pererê usa gorro vermelho na cabeça, tem apenas uma perna e gosta de aprontar muitas travessuras. Dizem que ele mora no meio dos redemoinhos e perde os seus poderes quando tiram o seu gorro. Então a gente já estudou que o Saci Pererê ele é muito treloso, ele gosta de aprontar com as pessoas. Ele gosta de esconder as agulhas das costureiras, não é assim? Gosta de dar nó nas crinas dos cavalos, gosta de mudar os recipientes das cozinheiras, né? Por exemplo, colocar açúcar no pote do sal, colocar sal no pote do açúcar. Então ele é muito, muito, muito treloso, né? E logo abaixo a gente tem uma sugestão, né? Fala-se aqui sobre o Castelo rá. Quem já assistiu o Castelo rá, assim como também o Sítio do Pica-Pau Amarelo, sabe, né, que em determinados episódios aparecem esses seres fantásticos. Claro, não só Curupira, não só Yara, não só o Saci, não só a Cuca, mas também aparecem, que eu me lembro, a Caipora, não é assim? Aparecem vários outros. E aí está falando assim, ó, sobre o Castelo rá. Eu acho que já até a mula sem cabeça, se não me falha a memória, já apareceu também no Sítio do Pica-Pau Amarelo, não é assim? E aqui sobre o rá fala assim: que tal convidar a sua família e juntos assistir os episódios do Castelo rá sobre o nosso folclore? Acesse o canal oficial e divirta-se. E aí a gente tem o link, né, do YouTube que fala que tem lá o link para você ir no Castelo rá, na página do Castelo rá, que tem alguns episódios lá. Então aqui é uma sugestão para vocês. E aí na página 7, que é a última página desse capítulo que é tão, tão, tão curtinho, a gente não vai fazer o cri-cri, porque tá falando para vocês pesquisarem, né, fazerem de massinha de modelar o personagem folclórico que vocês escolheram. Mas a gente não vai fazer esse primeiro ano, por quê? Porque a gente está um pouco atrasado na apostila, como vocês sabem, a gente já está na reta final. A Pro não sabe se vocês têm os ingredientes para fazer a massinha e também não sei se as massinhas que vocês tinham aí já acabaram. Então no Cri-Cri a gente não vai fazer. Vocês vão fazer o arte em casa da página 7, que fala assim, ó: recorde, né, relembre os personagens do nosso folclore que você estudou. Que tal agora inventar um ser fantástico? Imagine como seria a forma do corpo, as cores, entre outros, e qual seria a sua história. Faça um desenho e escreva o nome do seu personagem. Então, assim, primeiro ano, esse é o momento de vocês brilharem. É o momento de vocês criarem um outro personagem folclórico, certo? Vocês vão nessas linhas escrever o nome do seu personagem folclórico que vocês vão inventar e vai colocar um pedacinho da história dele, né? Pra gente poder entender o que o seu personagem folclórico faz de interessante, né? E aí, nesse quadradinho, você vai desenhar o seu personagem folclórico, fechou? Esse capítulo 1 de arte está tão, tão, tão fácil, não é? Vou colocar um tempinho para vocês verem esse vídeo, para vocês tirarem as dúvidas e daqui a pouco a gente corrige, fechou? Então, até mais, primeiro ano. Tchau!